A graça de nosso Cristo vos sejam multiplicadas. Lemos aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, onde se encontra escrito: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. A palavra de Deus. Isto é real. Tudo tem seu tempo determinado. Tempo para que as profecias, as visões proféticas se engrenem e se cumpram. Aquelas mesmas profecias que darão cabo dos sistemas mundiais, da queda das nações, da queda do sistema monetário, do sistema religioso, pois a última era seria uma era curta. Este é o tempo onde o coração do eleito tem pressa pela mudança. Mudança para aquele novo reino, mudança para aquele novo corpo. O eleito tem pressa de voltar para casa, pressa de ouvir o chamado da mãe águia: subam aqui. Até aqui, os mistérios que estavam escritos no livro de redenção têm sido transferidos para as tábuas de carne do coração, não tábuas de pedra, organizações, religiões, sistema. Este é o tempo determinado, porque há um tempo determinado para todas as coisas, diz a Escritura aqui. Lá no tempo do primeiro êxodo, saída de Israel do Egito, lá haviam dois personagens, um profeta e um político, Moisés e Faraó. No segundo êxodo, haviam dois personagens também, um profeta e um político, o Senhor Jesus e Pilatos. Tempo determinado para que o anjo Gabriel descesse para revelar o que estava determinado sobre o povo de Daniel. Em que tempo? No fim dos 70 anos de cativeiro, pois Daniel viu isso durante a leitura dos livros, Daniel 9:2. Tempo determinado para que a revelação de todos os mistérios de Deus fossem conhecidos. E foi necessário que o sétimo anjo fosse para Tucson, para que lá ele encontrasse com o anjo forte. Ele chegou com sua mudança lá no dia 4 de janeiro de 1963, numa sexta-feira. Veja que são tempos. Houve a visão da mudança, mas chegou o tempo determinado para o profeta mudar, para que a engrenagem estivesse no lugar certo, aquilo acontecesse no tempo determinado. Quando nós observamos o profeta Elias, o tisbita e seu ministério lá em Israel, nós concluímos que tudo o que aconteceu nos seus dias acontece também nesta geração da dispensação do fim. Porque lá o profeta Elias ele ensinou ao povo de Israel como operar no sobrenatural, desviando-se da influência política e da influência religiosa. E agora Deus continua esta mesma obra através dos membros que formam a sua noiva. Então, tudo o que sabemos, nós temos aprendido com Elias. A esfera religiosa deste dia, eles não têm percebido que vocês, irmãos e irmãs, que vocês são os gigantes do verdadeiro evangelho, que vocês são os portadores da palavra da vida, não como Agar, que era serva, Gálatas 4:23, ela obteve um filho segundo a carne,
fruto da teologia, mas aquele que veio por Sara foi segundo a promessa. Ele nasceu livre, ele nasceu herdeiro de tudo, ele nasceu possuidor de tudo. No livro de Números, no capítulo 27, verso 5 e Números 36, ali nos relata sobre o caso da herança que foi pedida pelas filhas de Zelofeade. Elas eram 5 irmãs da tribo de Manassés e o pai delas havia falecido. E elas trouxeram este caso para Moisés resolver, era um caso novo, e Moisés até aquele dia nunca havia se deparado com tal requerimento. Ele não tinha resposta para o requerimento delas, mas Deus tinha. E a Bíblia relata que Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Moisés consultou a Deus sobre isso. Onde estava a possessão delas? Na herança de seu pai. Em Apocalipse 10, 9, João disse ao anjo que tinha o livro das genealogias: dá-me o livro. Como se ele dissesse: dá-me minha herança, porque meu nome está neste livro. Eu sou desta linhagem e nada pode me excluir. Irmãos, um livro sem conteúdo é um livro que não tem valor, porque são páginas nulas. Pode ter milhares de páginas, mas se não há nada escrito, não há valor algum. E essas mulheres, essas 5 irmãs aqui, elas pertenciam à menor tribo, numericamente falando, que era a tribo de Manassés, que era da linhagem de José. Mas naquele momento, naquele caso, a providência divina estava atuando a favor delas, porque o tribunal de Deus é justo. E Moisés foi buscar a resposta e a solução neste tribunal justo. Porque ele sabia que Deus não possui 2 medidas, como as medidas do homem. Elas estavam em luto, elas estavam angustiadas, mediante a perda do pai, e elas estavam com incerteza do futuro. O pai havia morrido. Então elas vieram perante Moisés e fizeram o reclame. Veja o quadro que nós temos aqui e associe isso com os dias de angústia, que foram aqueles quando o pai Branham desceu à sepultura. Para aqueles irmãos, para aquela igreja, para aqueles que criam em sua mensagem, em 1965, como seria o futuro? Mas no tempo determinado, Deus sempre tem a resposta. Eu até posso imaginar a posição de oração delas, de espera, de reverência, pois elas eram filhas órfãs. E elas vieram perante a tenda da congregação. Elas não foram recorrer a tribunais humanos, porque a lei instituída entre as tribos, a lei tradicional, excluía mulher de ter aquela herança. Mas, quando a resposta divina ao caso chegou, deu o veredito que o que elas requeriam era justo. Naquele momento elas viram aquela causa julgada, que parecia impossível, havia recebido o favor divino. Porque elas não queriam outra coisa a não ser preservar a herança paterna. Elas lutaram para isto. E eu fico pensando às vezes nas advertências do irmão Branham, quando ele teve aquela visão da noiva marchando. Ele disse que ele gritou ali no final, dizendo para aquelas que estavam saindo da fila: não saiam da fila,
mantenham-se na fila. Irmãos, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, ele trouxe a resposta que a igreja, que a noiva do fim, necessitava, quando este Cordeiro rompeu os selos e trouxe a herança, as promessas, o nome chamado. Ele, o Senhor Jesus Cristo, que herdou tudo e tornou-se nosso parente redentor, nos entregou isto gratuitamente. Esta herança que ficou retida por 2000 anos, mas o jubileu havia chegado e esta herança foi restituída a esta mulher que é a esposa do Cordeiro. Veja que quando nós obtemos ou ganhamos uma herança natural aqui neste mundo, é apenas uma herança corruptível. Mas a que nós temos recebido agora, é uma herança eterna. Porque este é o tempo determinado de receber a nossa herança. Este é o tempo da plenitude de tudo, quando uma igreja, um corpo selecionado, seriam portadores da semente real. A mensagem real, passando por cima da cabeça religiosa deste dia e indo diretamente ao coração dos eleitos para produzir o rapto, porque eles possuem a apólice da vida eterna, eles possuem a garantia. Esta igreja noiva, ela não está operando através do raciocínio humano, porque ela tem a mente de Cristo. Ela está espalhada por todas as nações, mas vai chegar o dia quando ela entrará em um grande ajuntamento, porque o trigo será juntado. Naquele tempo a ressurreição virá e ela voará ao lar celeste. Agora mesmo o joio está sendo amarrado em feixe para uma união, Mateus 13:30. O trigo ajuntado, o joio amarrado. O trigo ajuntado pela palavra, que é Cristo. O joio amarrado pelo concílio, que é o anticristo. E ambos, trigo e joio, por todas estas eras têm crescido juntos. Mas o tempo da separação tem chegado quando cada um virá para o seu destino. Como aconteceu com Daniel e aqueles jovens hebreus no reinado da Babilônia, embora eles estavam vivendo lá na Babilônia, mas lá eles haviam feito um voto a Deus que não se contaminariam com o alimento daquelas festas pagãs. Irmãos, a mensagem aberta é o alimento deste devido tempo. Comer o livro é o alimento deste devido tempo. E você não pode participar de duas mesas. O que é que tinha validade nos dias de Moisés? A palavra de Moisés ou a contradição de Coré? Porque uma trouxe morte e a outra trouxe vida. A mesa de Micaías trouxe vida, mas a de Zedequias trouxe morte. O maná completo que temos recebido agora, ele possui este grande cardápio, que foram a revelação de toda a palavra, toda a escritura, se abrindo, não apenas se abrindo, mas sendo revelado. O céu que se abriu, o Filho do Homem, o tempo do fim, o tempo de todas as coisas, do final de todas as coisas, agora neste tempo determinado, pronto para suceder. Quando nós vemos na Escritura, lá na primeira destruição da terra, o lugar de salvação para o povo daqueles dias foi uma arca. No deserto, Moisés também construiu uma arca. E ela foi à frente
do povo para atravessar o Jordão, e quando ela atravessou o Jordão do outro lado, cada batalha por eles foi vencida. Se tudo tivesse em ordem, o povo vencia, eles derrotavam seus inimigos. Por isso que a arca, sem o conteúdo, sem as tábuas da lei, não era nada. E hoje, esta Bíblia Sagrada, a letra sem a revelação não é nada, não significa nada. Como a mensagem letra, sem a revelação, ela nunca vai te colocar no rapto. Observe que Deus sempre se manteve vigilante na arca, porque uma arca, ela traz algo dentro de si. No Éden, Eva trocou a fé pela sabedoria da serpente, e isto impediu-os de tocar na árvore da vida. João Batista sabia do sinal para reconhecer o Messias. João 1,33. A voz que sempre o instruiu disse para ele: sobre aquele que você ver repousar a pomba, este é ele. Este é o Cordeiro. Quando Noé teve a sua terceira etapa, a terceira etapa do seu ministério, aquilo colocou ele dentro da arca. A terceira etapa de Noé aconteceu a portas fechadas. E depois que a porta foi fechada, o que seguiu? 7 dias se passaram, mas sob silêncio. E no final daqueles 7 dias, depois do silêncio, então o juízo caiu sobre toda a terra. Naqueles 7 dias, ainda houve tempo para os zombadores aparecerem, ignorarem, rejeitarem, criticarem, e sempre tem sido assim. Hoje a terceira etapa da palavra, ela tem selado a noiva por dentro. O último eleito já tem sido redimido, já tem sido chamado. O juízo, a cegueira tem caído sobre os incrédulos. Porque o livro foi entregue neste tempo para que esta noiva pudesse comer esta palavra. Irmãos, um dia esta mesma arca, depois da partida da noiva, no rapto, ela levará o remanescente de Israel, os 144 mil. Antes que a explosão atômica aconteça, um poder dinâmico vai levantar esta igreja em completa e total segurança, porque ali será o tempo da colheita. Quando nós olhamos estas escrituras, nós podemos entender que agora os frutos do rapto estão maduros, porque termina a chamada da noiva gentia e a grande tribulação já entrará em acontecimento. Mas nós estamos em segurança. Quando Deus nos incluiu em sua economia e Ele reconheceu-nos pela sua paternidade, e nós tivemos nosso nome registrado no livro da vida, nós obtemos o direito, a herança, a vida eterna. E um pai, o Pai, Ele só concede esta herança porque Ele é eterno e tudo que provém dele é eterno. Então, nós somos herdeiros direto dele. Na caminhada da vida, na senda desta vida, nós já temos a garantia. O penhor dessa herança, o Espírito Santo, a palavra da hora, a mensagem da hora. A mensagem revelada é o penhor desta herança, que é o Espírito Santo, que nos garante a completa herança. O que é que Adão tinha antes da queda? Vida eterna. E isto tem sido restaurado para nós agora. O cordeiro que foi imolado por Abel lá, em Tipo, ele prefigurava o cordeiro de Deus imolado, apto para restaurar-nos
a esta herança perdida por Adão. Irmãos, nada pode nos segurar aqui, porque tudo que é Cristo derramou-se em sua noiva. O tempo determinado, irmãos, para nos encher do azeite tem chegado. Faça isso. Você é a vasilha que precisa se encher. Emita agora toda a luz da palavra, e a palavra te encontrará resplandecendo naquele tempo determinado do rapto. O Senhor te abençoe, te mantenha vigilante nesta hora escura, pois o novo dia está aqui. Paz para todos.